Voltamos agora com Saúde para Todos. Estamos aqui com a doutora Cristina Hartmann, falando sobre psicologia infantil. Doutora, a gente também tem bastante casos hoje em dia de anorexia e bulimia. É uma coisa que está muito em alta, até por causa da mídia, dos modelos, né, que são magros e possíveis de atingir. Como saber se uma criança ou uma adolescente tem bulimia ou anorexia? Na verdade, assim, é investigando pela questão assim, de como é que ela se vê, qual é a imagem corporal que ela tem, né? Se ela, de repente, ela começa a se queixar demais da questão da sua imagem corporal, não consegue se ver de uma forma adequada conforme ela está, se vê muito feia, sempre se vê diferente dos amigos, as amigas são melhores, ou os amigos também, porque hoje já aparece a anorexia e também na faixa masculina, não só a feminina, né, que antes era mais característico na feminina, com o sexo feminino. Então, assim, pelas características, por perda de peso, por sempre querer perder mais peso, nunca está adequado, nunca está de acordo ou gostando do seu corpo do jeito que ele está, né? Sempre colocando algum defeito, nunca está satisfeito consigo mesmo, são algumas características, né? Outra é a questão mesmo da própria alimentação, né? Como é que esse jovem, esse adulto, né, ele está se alimentando, né? Se está se alimentando adequadamente ou não está, né? Então, assim, são algumas características que quem acompanha, né, porque às vezes são os pais, mas pessoas adultas também, às vezes são dentro da família, os próprios filhos, de perceber que uma mãe, de repente, está entrando nessa situação, né, ou o marido, de ficar em alerta e, de repente, conduzir a própria pessoa a um atendimento, o que às vezes é difícil, porque a própria pessoa não vê que ela tem esse problema, né? A adesão de uma pessoa com anorexia ou bulimia a um tratamento é muito complicado, porque ela não vê que ela está com problema, né? Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades nos trabalhos com anorexia e bulimia. Então, se não é a família que vê isso, que percebe e que de repente leve para fazer uma avaliação, é difícil, quase, muitas vezes impossível, que a própria pessoa se dê conta daquilo que está acontecendo com ela, né? Porque a imagem que ela tem de si é que realmente é inadequada, né? Ela está enxergando dessa forma. Ela não consegue ver que esse enxergar dela não é coerente com a realidade. Quais são os tratamentos hoje em dia que tem para anorexia e para bulimia? Como eu disse, assim, a adesão ao tratamento é uma das adesões assim, mais difíceis que tem, né? Realmente precisa do amparo, eu diria assim, das pessoas ao redor da pessoa. Quando digo ao redor, assim, dos familiares, principalmente, de quem está próximo da pessoa, para dar incentivo, para fazer psicoterapia, uma grande parte das vezes com acompanhamento psiquiátrico é extremamente necessário também, né? Para auxiliar a pessoa a perceber o que está acontecendo com ela, né? E a ter a construção na psicoterapia é dela começar a perceber realmente qual é a imagem corporal dela, né? O que está adequado ou não, o que é coerente, que possa ser modificado, que ela possa de repente chegar, qual seja o peso ideal para ela ou não, o que é coerente ou não é coerente com o corpo dela, com o lado biológico e psicológico dela. Existe alguma causa para anorexia e bulimia? Existe alguma causa aparente que possa desenvolver esses sintomas ou essa doença? Não que eu tenha, pelo menos, assim, conhecimento, né? Que está bem definido, assim, quais são as causas que podem levar à bulimia e à anorexia. Uma das questões, sim, que hoje em dia tem influência, mas a gente não pode dizer que é isso só, né? É como você citou, o meio ambiente que nós vivemos hoje, a nossa sociedade, ela privilegia muito, né, um padrão de beleza que, de certa forma, foi criado e é inatingível, né? Já foi criado para as pessoas irem sempre em busca daquilo e não conseguirem chegar lá, né? O que, até num curso que eu fiz, né, com uma pessoa especialista em bulimia, anorexia, era o padrão, como ela dizia, o padrão Barbie, né? O padrão Barbie é perfeito, foi colocado, a mídia coloca esse padrão perfeito. E a pessoa sempre vai em busca disso, mas é um padrão perfeito que é impossível chegar lá, né? Cada um é diferente, ninguém tem um padrão, ninguém pode ser
igual. Então, assim, a pessoa vai sempre em busca, vai sempre indo atrás, existe toda uma mídia atrás disso, existe um capitalismo atrás disso, existe interesses por trás disso, que às vezes as próprias pessoas que querem vender não percebem isso, né? E que criam toda uma situação, muitas vezes, que levam ou propiciam mais a aparecer esse tipo de doenças e situações num determinado momento, num determinado espaço da história, né? Que eu digo momento e espaço da história porque padrão Barbie seria agora, usando essa expressão que foi usado no curso, né? Começo do século passado, o padrão já era totalmente diferente, né? Qual era o padrão? De pessoas, pegar no sentido assim do sexo feminino, mulheres mais gordas, que tinham de repente assim, né? Um quadril maior. Essas eram o padrão que na verdade se valorizava na época. Então, tem muito a ver com o tempo e o momento em que a gente está localizado e situado. Você falou um pouquinho sobre a depressão infantil, às vezes pode ser causada pelo luto, ou por algum desencadeado em algum momento da vida. Como é que os pais vão saber se a criança está com depressão para levar ela no psicólogo? Quais são os seus sintomas? Uma delas, por exemplo, é a tristeza. Crianças que são muito quietas, antes até citei uma situação, né? Aquela que muitas vezes os pais percebem, poxa, mas ou mesmo os professores, às vezes dentro da sala de aula, mas esse é o aluno perfeito, a aluna perfeita, né? Porque não incomoda, está lá, está quietinha. Às vezes ela está com um sentimento e um sofrimento interno muito grande, né? Existe uma tristeza interna dentro dela e que ela não está conseguindo manifestar. E muitas vezes é a partir disso que se cria as depressões, né? Que ela não consegue colocar isso e colocar para fora. Então eu diria assim, a tristeza, o isolamento, né? São características que chamam a atenção. Então por que isso acontece, né? A questão do luto também, muitas vezes a criança perde alguma coisa e como a família muitas vezes não sabe como agir com a criança, então para, de certa forma, poupá-la, eles não são claros com ela. E com criança, uma das questões assim, principais e básicas para se trabalhar é ser claro com ela, né? Na linguagem dela, mas ser verdadeiro. Ela quer a verdade, tá? Ela quer que você diga o que está acontecendo. Quando as coisas ficam muito no ar, eu uso essa expressão do senso comum, quando a gente tampa o sol com a peneira, isso é muito prejudicial para a criança. Então, mostre o que está acontecendo, na linguagem dela, obviamente. Dentro do momento da idade dela, onde é que ela possa compreender isso, né? Questão da depressão, me lembro, por exemplo, de uma situação de uma criança, né, em função da perda, né, de uma pessoa da família, que ela estava assim, extremamente, ela quase não falava nada. E ela foi encaminhada por uma fono, né? Porque até tinha dificuldades de fala. E conhecendo a história de vida da criança, ela tinha uma faixa de 4 anos, se não me engano, na época, faz alguns anos atrás, uns 5, a fono ela encaminhou e achando estranho pelo fato dela falar tão pouco, né? E quando a mãe trouxe, disse, mas ela é tímida, toda a família disse que é tímida, né? E quando a gente foi trabalhando, é uma coisa muito bonita porque ela foi se revelando e ela foi realmente se tornando uma criança, né? A tal ponto que quando eu chegava na sala de espera, que era o horário do atendimento da criança, ela estava brincando, ela já estava até se escondendo, né, para ver se eu achava ela debaixo das cadeiras, né? Então, totalmente diferente do que aquele primeiro encontro nosso, onde eu perguntava para uma criança de 4 ou 5 anos, e ela simplesmente me respondia sim, não, ou com alguma outra, nem com frase, mas com palavras simplesmente, né? Então, assim, isso já mostrava o grau de depressão que ela tinha, né? Ela realmente é uma criança que estava com um grau de depressão muito alto, né, na época. Então, esse foi Saúde para Todos. A gente volta na próxima quarta-feira. Muito obrigada, doutora Cristina. Eu que agradeço, né? E fico feliz se eu conseguir contribuir de alguma forma para o seu programa e para as pessoas que estão assistindo. Boa tarde, internautas. Até a próxima quarta-feira.